Olá, turma. Boa noite. Tudo bem? Vamos continuar, com a nossa leitura. Mais um dia, que o Senhor tem nos dado. Graças a Deus estamos aqui. Hoje, dia 9, Dia 9 de agosto. E nós vamos dar continuidade onde nós paramos ontem. Ezequiel capítulo 11, A gente começa hoje. Vamos orar, gente? Entregar esse momento ao Senhor. Em seguida, a gente vai, então, dar continuidade dentro dos textos aqui e entender o que Deus tem para nós nessa noite. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento onde nós paramos tudo que estamos fazendo, tudo que muitas vezes nos agrada em alguns momentos, nós paramos porque sabemos que há pérolas tão preciosas, Pai, que nós devemos buscar no Senhor, que o nosso entendimento precisa ser realmente ministrado pela Tua palavra, Senhor, que precisamos dessa fome e sede cada dia maior pelo Senhor, e é por isso, Pai, que eu tenho renunciado à minha própria carne muitas vezes, renunciado, Senhor, os meus prazeres para estar com o Senhor, porque eu sei que aqui existe um tesouro escondido e que eu preciso aprender e desejar esse tesouro para minha vida. Muito obrigada, Jesus, pelos meus irmãos que têm perseverado junto comigo, por aqueles que têm decidido, sim, Senhor, entrar nessa jornada junto comigo, e nós vamos até o fim, em nome de Jesus, desse ano. E o ano de 2023 não vai ser diferente. E nós desejamos, Jesus, até a sua volta, estar com o Senhor, estar buscando mais do Senhor, mergulhando mais fundo nesse lugar de intimidade que é na Tua presença, Jesus. Muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado até aqui. Nós somos muito gratos, Deus, e queremos mais, muito mais do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem para nos dar, Pai. Obrigada, Espírito Santo, nos ensina mais essa noite aquilo que precisamos aprender, que o nosso coração seja cheio da Tua presença, Jesus. É isso que nós mais desejamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler Ezequiel 11, 12, 13 e 14. Ezequiel está na Babilônia já foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor. E o Senhor então começa a usar esse homem agora já lá na Babilônia, dá uma visão celestial para ele, onde ele recebe esse chamado, esse impulso do próprio Deus a começar a profetizar e a falar com o seu povo, aqueles que estão no exílio e aqueles que ainda estão em Jerusalém e que ainda vão sofrer muito até a real destruição de Jerusalém e a tomada total pela Babilônia de Judá e de Jerusalém. Ezequiel capítulo 11 diz: Então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor, que dá para o oriente. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, líderes do povo. O Senhor me disse: Filho do homem, estes são os homens que estão tramando o mal e dando maus conselhos nesta cidade. Eles dizem: Não está chegando o tempo de construir casas? Esta cidade é uma panela e nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetize contra eles, profetize, filho do homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: Assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel, mas eu sei em quem vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nesta cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano, os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne, e esta cidade é a panela, mas eu os expulsarei dela. Vocês têm medo da espada, e a espada é o que trarei contra vocês. Palavra do soberano Senhor. Eu os expulsarei da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros e os castigarei. Vocês cairão à espada e eu os julgarei nas fronteiras de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne dentro dela. Eu os julgarei nas fronteiras de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Ora, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaia, morreu
Então prostrei-me rosto em terra e clamei em alta voz: Ah, soberano Senhor, destruirás totalmente o remanescente de Israel? Esta palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, seus irmãos, sim, seus irmãos, que são seus parentes consanguíneos, e toda a nação de Israel, são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito: Eles estão longe do Senhor. É a nós que esta terra foi dada para ser nossa propriedade. Portanto, diga: Assim diz o soberano Senhor: Embora eu os tenha mandado para terras muito distantes, entre os povos, e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Portanto, diga: Assim diz o soberano Senhor: Eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vos foram espalhados, e lhe devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a sua cabeça aquilo que eles têm feito. Palavra do soberano Senhor. Então os querubins, com as rodas ao lado, estenderam as asas, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Então o Espírito de Deus ergueu-me e em visão levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. Findou-se então a visão que eu havia tido e contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado. Então aqui, Ezequiel capítulo 11, o Senhor está falando novamente, né, desse juízo contra aqueles que estão profanando, né, o templo, profanando o próprio santuário ali em Jerusalém. Aqueles que deveriam ser a direção para os israelitas estava desviando o povo, fazendo coisas que o Senhor reprova, não obedecendo às leis nem os decretos do Senhor. E ele diz: vocês temem, né, a espada, e é a espada que vai vir sobre vocês e vocês vão morrer. Mas, como todos os outros profetas, Ezequiel clama, né, pelos remanescentes de Israel, pelo povo, por aqueles que amam a Deus. Ele diz: Senhor, o Senhor vai destruir todo mundo? E o Senhor diz: não, pode ficar tranquilo, Ezequiel, porque eu vou trazer de volta os meus filhos, aqueles que me obedecem, aqueles que decidirem obedecer a minha voz, vão voltar para esta terra. Então, sempre há uma promessa, né, para o retorno. O Senhor já deu data para isso acontecer, né, que são os 70 anos do exílio. Então, toda profecia que Deus está liberando é um aviso a respeito daquilo que está para vir, né, aquilo que está para acontecer, para que aqueles que derem ouvido ao Senhor sejam salvos, sejam guardados. E aqueles que não derem ouvidos, não digam que não foram avisados. Essa que é a grande verdade, né? Deus vai falando na sua palavra a respeito daquilo que ele vai fazer, aquilo que ele está fazendo, para que aqueles que desobedecerem, desobedeçam debaixo de uma palavra dada, desobedeçam sabendo que Deus avisou com antecedência. O exílio simbolizado, Ezequiel capítulo 12. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume suas bagagens para o exílio, e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora seja uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences arrumados para o exílio. À tarde, saia como aqueles que vão para o exílio, e que os outros o vejam fazer isso. Enquanto eles o observam, faça um buraco no muro e passe as suas bagagens através dele. Ponha-as nos ombros enquanto o povo estiver observando e carregue-as ao entardecer. Cubra o rosto para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Então eu fiz o que me foi ordenado.
Durante o dia levei para fora as minhas coisas, arrumadas para o exílio. Depois, à tarde, fiz com as mãos um buraco no muro. Ao entardecer, saí com a minha bagagem, carregando-a nos ombros, à vista de todos. De manhã, recebi esta palavra do Senhor: Filho do homem, acaso aquela nação rebelde de Israel não lhe perguntou: o que você está fazendo? Diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Esta advertência diz respeito ao príncipe de Jerusalém e a toda a nação de Israel que está ali. Diga-lhes: eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim lhes será feito. Eles irão para o exílio como prisioneiros. O príncipe deles porá sua bagagem nos ombros ao entardecer e sairá por um buraco que será escavado no muro para ele passar. Ele cobrirá o rosto para que não possa ver nada do país. Eles saberão que eu sou o Senhor quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas pouparei uns poucos deles da espada, da fome e da peste, para que nas nações onde forem contem todas as suas práticas repugnantes. Então saberão que eu sou o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, trema enquanto come e sua comida, e fique arrepiado de medo enquanto bebe a sua água. Diga ao povo do país: assim diz o Senhor, o soberano, acerca daqueles que vivem em Jerusalém e em Israel. Eles comerão sua comida com ansiedade e beberão sua água desesperados, pois tudo o que existe em sua terra dela será arrancado por causa da violência de todos os que ali vivem. As cidades habitadas serão arrasadas e a terra ficará abandonada. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor me falou: filho do homem, que provérbio é este que vocês têm em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada? Diga-lhes, pois, assim diz o soberano Senhor: darei fim a esse provérbio e não será mais citado em Israel. Diga-lhes: estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá, pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras entre o povo de Israel. Mas eu, Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá, sem demora. Pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser. Palavra do soberano Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, a nação de Israel está dizendo: a visão que ele vê é para daqui a muitos anos, e ele profetiza sobre o futuro distante. Pois diga a eles: assim diz o soberano Senhor: nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano Senhor. Ezequiel 12, mais uma vez o povo é lembrado, né, a respeito do cumprimento das profecias. Nós estamos aqui bem próximo, esse aqui é o ano 592, né, nós estamos muito próximos do ano 586, que é justamente o cumprimento de todas essas palavras que o Senhor está dando a respeito da destruição de Jerusalém, da morte, né, da maioria dos israelitas e do povo ao redor, inclusive das nações, da ira de Deus vindo sobre a terra realmente nesse momento e da maioria sendo dispersado, né, sobre a terra através do próprio exílio e deles fugirem, né, com medo de tudo isso que está acontecendo e vão morrer em outras nações. Ezequiel capítulo 13. A condenação dos falsos profetas, fala aqui. Ezequiel capítulo 13. A palavra do Senhor veio a mim, disse ele: filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Dizem: palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o soberano Senhor: por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra você, palavra do soberano Senhor.
Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho de meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o soberano. Porque fazem o meu povo desviar-se dizendo paz, quando não há paz, e quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Diga àqueles que lhe passam cal, esse muro vai cair, virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhe perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? Por isso, assim diz o soberano Senhor: na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação chuva de pedra e um aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês caiaram e o arrasarei para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele e saberão que eu sou o Senhor. Assim esgotarei minha ira contra o muro e contra aqueles que o caiaram. Direi a vocês: o muro se foi e também aqueles que o caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz, para que ela, quando não havia paz, palavra do soberano Senhor. Agora, filho do homem, vire o rosto contra as filhas do seu povo, que profetizam pela sua própria imaginação. Profetize contra elas e diga: assim diz o Senhor, o soberano: ai das mulheres que costuram berloques de feitiço em seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça, a fim de enlaçarem o povo. Pensam que vão enlaçar a vida do meu povo e preservar a de vocês? Vocês me profanaram no meio do meu povo em troca de uns punhados de cevada e de migalhas de pão. Ao mentirem ao meu povo que ouvem mentiras, vocês mataram aqueles que não deviam ter morrido e pouparam aqueles que não deviam viver. Por isso, assim diz o soberano Senhor: estou contra os seus berloques de feitiço, com os quais vocês prenderam o povo como se fossem passarinhos, e os arrancarei dos seus braços, porei em liberdade o povo que vocês prendem como passarinhos. Rasgarei os seus véus e libertarei o meu povo das mãos de vocês, e ele não será mais presa do seu poder. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês, mentindo, desencorajaram o justo contra a minha vontade e encorajaram os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos para salvarem a sua vida. Por isso, vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar adivinhação. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa profecia fala tanto para homens quanto para mulheres aqui, num sentido de justamente cada um tem a sua maneira, né, de enganar, a sua maneira de trazer mentiras, dizendo que é o próprio Deus quem está falando. Deus vai trazer grande ira sobre todos aqueles que fizerem o seu povo tropeçar, a palavra fala, né? Em Apocalipse a gente vai ver bastante sobre isso também. Ai daquele por quem vier o escândalo, ai daquele por quem aqueles que fizerem o meu povo tropeçar, trazendo mentiras, enganos, falsos ensinos, né? Então tudo isso o Senhor abomina, porque isso faz com que muitos se percam. Muitos venham pecar por falta de ensino correto. Muitos pecam por falta do conhecimento real de Deus, do conhecimento da verdadeira palavra de Deus. Então o Senhor está bem irado, né, com os falsos profetas, com aqueles que têm falado em nome do Senhor lá em Jerusalém, em Judá, mas que Deus não falou nada. Ezequiel 14. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeço ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar o profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos.
Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor. Arrependa-se, desvie dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta, e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. Isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano Senhor. Ou, se eu enviar animais selvagens para aquela nação, e eles a deixarem sem filhos, e ela for abandonada de tal forma que ninguém passe por ela, com medo dos animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, só a si mesmos livrariam, e a nação seria arrasada. Ou, se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda esta terra, e eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos e filhas, somente eles se livrariam. Ou, se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas, por sua justiça só poderiam livrar a si mesmos, pois assim diz o soberano Senhor: quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar os seus homens e os seus animais. Contudo, haverá alguns sobreviventes, filhos e filhas que serão retirados dela. Eles virão a vocês, e quando vocês virem a conduta e as ações deles, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e as ações deles, pois saberão que não agi sem motivo em tudo quanto fiz ali. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel capítulo 14, gente, ele vai ser um paralelo muito forte com os 4 cavaleiros liberados no Apocalipse. Se vocês já quiserem dar uma olhada lá, quem já tem estudado escatologia comigo sabe disso, a gente estudou esses textos e fala justamente sobre 4 tipos, né, de juízos que vão vir sobre a terra, e aqui cita 4, então também, e isso faz alusão a esse tempo de juízo sobre a terra que Deus vai trazer aqui na queda de Israel e lá na frente no tempo do fim, antes da volta de Cristo. Esses mesmos juízos serão liberados sobre toda a terra. Aqui está sendo liberado somente sobre Judá e Jerusalém, porque é a terra que Deus gostaria que estivesse totalmente santificada para Ele, mas eles abandonaram o Senhor. Então esse mesmo juízo está vindo de forma mais reduzida, mas nos últimos dias virá sobre toda a terra. Isso fala sobre os 4 cavalos do Apocalipse. E o Senhor está dizendo que muitas pessoas vão se livrar de tudo isso que vai acontecer, e nós vamos olhar para essas pessoas e vamos ficar felizes porque elas demonstram
que Deus salvou aqueles que tinham realmente uma conduta segundo a própria palavra. Então, aqueles que eram ímpios, infelizmente, vão perecer dentro desse juízo de Deus que está por vir, mas alguns vão se salvar. E é a conduta deles, é a forma deles se portarem nesse momento é que traz então essa segurança para eles, é o que traz essa libertação, esse guarda-chuva sobre essas pessoas. E nós vamos nos alegrar porque nós vamos saber que o Senhor agiu com justiça, agiu com verdadeiro juízo sobre toda a impiedade. Então, aquele que não for achado ímpio vai ser guardado no tempo dessa grande tribulação que a gente chama. Mas aqueles que estiverem realmente debaixo de iniquidade, debaixo de pecado, infelizmente sofrerão as consequências pelo seu próprio pecado, pelas suas próprias atitudes. O Senhor trará juízo sobre cada uma das atitudes do próprio homem, né? Então, e ele fala que nem se Noé, Daniel e Jó tivessem ali intercedendo, foram grandes intercessores ao longo da história, né? O Senhor não os livraria. Por quê? Porque, na verdade, Deus está vindo com juízo para toda impiedade, para todo ímpio, né? E o justo será guardado. É isso que a gente tem falado até aqui. Amém? Então, nossa leitura de hoje acabou. Se vocês quiserem meditar um pouquinho mais nesses textos, aconselho. Os textos de Ezequiel são mais direcionados ali a Jerusalém, a Judá nesse momento da história. É um livro extremamente profético para Israel, para o povo israelita mesmo, né? Então, Ezequiel vai falar muito ali para eles, para esse momento da história, onde o exílio está para se findar, né? Acontecer literalmente a destruição de Judá, e Ezequiel é esse homem que está nesse momento tendo a voz profética, avisando, alertando, trazendo de novo à memória deles o que Deus já tem falado através dos outros profetas, mas esse é o momento chave. Deus está dizendo, não há mais tempo, é agora ou nunca, né? Então, ou eles se arrependem, ou eles vão sofrer, porque é essa geração que vai sofrer a ira de Deus mesmo. Amém? Amanhã a gente vai continuar dentro do livro de Ezequiel. A gente tem capítulo 15, acho que 16, 17, né? A gente vai ler ainda alguns capítulos de Ezequiel durante toda essa semana. Acredito eu que dentro do livro de Ezequiel, para depois entrar na queda literalmente de Judá e Jerusalém com a guerra, né, de Nabucodonosor, trazendo total desolação ali. A gente ainda vai aqui dentro de Ezequiel um pouquinho ainda, depois entra em Jeremias, mais um pouquinho. É isso aí. Ó, Jeremias, a gente tá ainda dentro dos dois livros, Ezequiel e Jeremias, durante todos esses próximos dias aí a gente vai estar falando sobre tudo isso. Amém, queridos? Deus abençoe. Em nome de Jesus, amanhã a gente vai estar aqui de volta para continuar a nossa leitura. Vocês me perdoem a tosse. É só uma tosse alérgica, né, por conta talvez dessa mudança de temperatura ou ar muito seco, né, alguma coisa assim. Mas se Deus quiser, já estou tomando chazinho e vai ficar tudo bem, em nome de Jesus.